Meus queridos irmãos, eu saúdo com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Quero dizer que é uma honra, um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez para adorar e bendizer o santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Meus irmãos, para ganhar tempo, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no tema Tiago, a epístola de Tiago, o capítulo é o 5. E o versículo é o 15, onde foi tomado por base a parte A do versículo: a oração da fé salvará o doente. Pode ser. Agora, visto que nosso pastor presidente está aqui também conosco, na presença, sabemos que a sua agenda é bem atarefada, mas Deus tem me dado a oportunidade de percorrer esses dias algumas congregações, e a gente fica alegre de estar junto com o nosso pastor presidente, com os vice-pastores também, pastor Lívia, nosso primeiro vice, também nosso quarto vice-presidente, pastor Ailton, e os demais obreiros que estão na nossa retaguarda, e todos que estão também na nave da igreja, toda a igreja do Senhor que se faz presente neste lugar. Louvar a Deus pela congregação de Dianópolis, que está em festa aqui neste dia, e da vida do anfitrião, pastor José Raimundo. Que Deus continue te abençoando e lhe prosperando na terra, espiritual, físico e material. Louvar a Deus pela nossa Jerusalém, igreja mãe. Nós sempre louvamos a Deus pela nossa Jerusalém, pela nossa sede, que é de lá que vem a extensão. Nós somos os ramos e estamos recebendo nutrientes, Estamos alimentando. Deus seja louvado, pastor Daí, pela sua vida, e toda a igreja do combinado, e com todas as congregações. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, lemos a parte A do versículo de um livro pequeno, que tem apenas 5 capítulos. Falar de Tiago é falar do bispo da igreja de Jerusalém. Traduzindo, falar de Tiago é falar do primeiro pastor presidente da igreja primitiva. É isso, falar de Tiago é isso. Bispo conhecido naquela época era o maioral, conhecido como bispo da igreja de Jerusalém, o primeiro pastor presidente. Era como se estivesse falando do pastor Daí nos nossos dias, que preside o nosso ministério. Então Tiago era esse. Tiago era conhecido como meio-irmão de Jesus. Esse Tiago do qual estamos falando, ele não era o apóstolo Tiago, aquele que foi escolhido entre os 12 para ser um dos apóstolos. Não, esse Tiago aqui era filho de Maria, por isso que era considerado meio-irmão de Cristo por meio de Maria. Então esse Tiago era o presidente da igreja em Jerusalém, presidente da igreja primitiva. Os apóstolos reuniram, fizeram uma reunião e acharam por bem empossar Tiago como presidente da igreja. E os irmãos observam que no livro de Atos, os irmãos estão trabalhando ali, o microfone deu, mas eu creio que vai chegar lá. Vamos lá. Então, observe que estava bom, mas observe que Tiago foi empossado como presidente. No livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ouvir em algumas ocasiões Tiago liderando algumas reuniões, presidindo algumas reuniões. Falar de Tiago, irmão, é falar de um homem de oração. É isso que nós entendemos acerca de Tiago. Quando vamos ver a biografia de Tiago, Tiago era conhecido como o homem dos joelhos calejados. Então estamos falando de um homem de oração, alguém que falava de oração com propriedade,
Alguém que falava de oração, não por falar, não dizia assim, você precisa de orar. Ele era exemplo de oração, ele exercia, ele fazia na prática. Tiago era o homem dos joelhos calejados. Então, quando alguém dizia que falar de oração, fala com Tiago. Quer receber instrução de oração? Vamos falar com o pastor Tiago, porque ali é homem de oração. Glória a Deus. Então esse é Tiago. Tiago escreveu uma epístola conhecida como a Epístola Geral. No primeiro capítulo da sua epístola já podemos observar e entender que ele escreve com o objetivo de essa carta chegar até os irmãos dispersos, como ele mesmo diz, os irmãos judeus, direcionada a todos os irmãos crentes que eram considerados judeus. E ele envia essa carta com o objetivo de ensinar os irmãos, de doutrinar os irmãos, de exortar os irmãos, de admoestar os irmãos. Observe que ele vai ensinar a maneira de como alguém se comportar. Ele diz que se alguém controla a língua, esse homem ele é sábio, ele vai conseguir controlar todo o corpo, não é? Ele vai falar também acerca da sabedoria. E ele diz que para você adquirir sabedoria, você não precisa estar em uma sala de aula. Eu sempre digo que na sala de aula nós adquirimos conhecimento. Tiago não estava dizendo que não é necessário estudar. Tiago não estava dizendo que não é preciso estudar e buscar conhecimento. Conhecimento é muito bom, mas o que Tiago está nos ensinando, que conhecimento sem sabedoria do alto é lata vazia, é apenas lata fazendo barulho sem presença de Deus. Então ele vai dizer no capítulo 1, versículo 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus, e ele tem para dar e não passará em rosto. Então na sala de aula nós adquirimos conhecimento, mas Tiago vai dizer que sabedoria só nos pés de Jesus. Quer sabedoria? Desce na presença de Deus. Quer adquirir sabedoria? Desce para os pés de Jesus. Quer para o lugar e adquirir sabedoria? Glória a Deus. Glória a Jesus. Tiago vai ensinar também sobre a fé verdadeira, sobre a fé genuína, sobre a superioridade da fé. Ele vai ensinar que a fé sem obra é uma fé morta, que a fé precisa estar enquadrada com as obras. Então ele diz que precisa ter fé e precisa também ter obras. E ele vai usar muitas coisas do Antigo Testamento. Ele vai usar a vida de Jó como exemplo. O homem que teve paciência, esperou em Deus, e Deus recompensou. Deus mandou a sua recompensa por meio da sua paciência, esperando em Deus. Ele diz que o lavrador, ele lança semente, mas ele espera com paciência a chuva seróida e temporária. Ele vai dizendo, ele lança semente, mas espera pacientemente por Deus. Ele sabe que a provisão não vem do homem. Eu aprendo com Tiago que a provisão não vem de mim, que a provisão não vem do pastor, que a provisão não vem das pessoas, que a provisão não vem dos obreiros, mas a provisão vem de Deus. Glória a Deus. A provisão vem por meio de um joelho dobrado. Enquanto o pastor ora, Deus ouve no céu. Enquanto os obreiros oram, Deus ouve no céu. Enquanto a igreja ora, Deus ouve no céu. Enquanto as irmãs do centro de oração estão de joelho dobrado, Deus ouve no céu e diz, deixa comigo que eu vou mandar provisão para você. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tiago vai reservar 4 versículos para falar acerca de oração. Ele vai reservar o versículo 13 e ele vai dizer assim, aquele que está em aflito ou em conflito, ore a Deus. Aleluia. Busque a presença de Deus. Ele diz, mas quem está alegre, cante, louve ao Senhor. Mas se o problema é em conflito, vá buscar a presença de Deus. Tiago me ensina algo muito interessante aqui. Tiago diz que quando as coisas estão difíceis, ou quando tudo está difícil, não vá reclamar por aí, não vá bater na porta do vizinho e reclamar e contar o seu problema para o vizinho. Ele diz, o lugar de contar seu problema e dizer a sua necessidade, se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele vai resolver o teu problema.
Glória a Deus. E ele vai dizer assim: se tem alguém enfermo, a solução do problema, chama o presbítero da igreja, manda ele com óleo, unge, e a oração da fé vai sarar o doente. Ele disse: se tiver pecado, confessa, e Deus vai perdoar o pecado, e tudo vai mudar na tua vida. Você sabe por que tem gente que não muda, pastor Ailton? É porque ele só pede oração para o presbítero, mas não confessa o pecado. Deus está dizendo: deixa de pedir oração, mas quando confessar, jogar o saco no chão, a oração da fé vai te sarar, vai te levantar e vai te purificar na presença de Deus. Ao conselho aí. Oh, glória a Jesus. Aí ele vai continuar dizendo. Ele disse: olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, e orou um dia a Deus, e pediu para Deus não mandar chuva, e Deus durante 3 anos e 6 meses não mandou chuva e nem orvalho na terra, para provar que o profeta tinha intimidade com ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui essa noite: homem de Deus, mulher de Deus, a sua palavra tem poder. Crente de joelhos dobrados faz efeito. Qual é o teu problema? Qual é? O que é que está te incomodando? Bate o joelho no chão. Elias era homem igual a eu e você. Orou e Deus atendeu. Aí ele continua dizendo, ele diz: depois de 3 anos e 6 meses, Elias orou de novo. Orou agora para chover. E Deus ouviu e mandou chuva do céu. Ele disse: molhou a terra. Ele disse: não apenas choveu, ele disse: molhou a terra e brotou mantimento. Olha que coisa interessante. A sua oração não vai fazer qualquer efeito. A sua oração, além de ser atendida, ela vai trazer provisão. É assim que acontece. Glória a Deus. Mas eu vou adentrar aqui, porque senão a introdução vai ficar muito longa. Orar, como disse Tiago, é um ato de fé. Orar é um ato de fé. Não se pode orar sem fé. A partir do momento que você dobra o joelho, você já precisa dobrar o joelho com fé. Porque a partir do momento que vamos orar com fé significa o quê? Eu creio que vou falar com ele e ele vai falar comigo. É ato de fé. Se você for orar não crendo desta maneira, você vai fazer nada. É o primeiro ponto de quem vai orar. É crer. Eu vou falar com Deus e Deus vai falar comigo. Se você vai orar desta maneira, 1 hora de relógio é pouco para você. Porque quando você começa a falar com ele e ele começa a falar com você, a coisa fica muda, o ambiente muda. Aleluia. Você não se sente mais vontade de sair da presença porque você está se relacionando com Deus. Orar é se comunicar com Deus, se relacionar com Deus. Enquanto você está se relacionando com ele, falando com ele, você se deleita na presença dele. Então por isso que orar é um ato de fé. Toda vez que você dobrar o joelho na presença de Deus, diga: Deus, eu vim novamente falar com o Senhor. Fala comigo, porque eu vim falar com o Senhor. Então orar, Tiago nos ensina que orar é ato de fé. Tem gente que ele vai orar e ele não dá conta de permanecer na oração. Ele fica incomodado, com vontade que acaba logo, com vontade que o pastor toque a campainha, porque a oração dele está sem fé. Ele não está crendo que Deus está falando com ele. Ele não está crendo que a oração dele está subindo e chegando até o céu. Mas crente que vai orar com fé, dentro de poucos minutos ele derrama a lágrima no banco. E ele diz assim: Senhor, muito obrigado porque eu estou sentindo a sua presença aqui. É assim ou não é? Você sente Deus na vida e diz: como está gostoso esse lugar, Senhor. Parece que 1 hora passa e nós não percebeu. É porque nós estamos conversando com Deus e Ele está conversando conosco. Aleluia, glória a Deus. Crente que tem fé assim. O escritor aos Hebreus relata que sem fé ninguém
ninguém pode agradar a Deus. Como é que alguém vai agradar a Deus em oração se ele vai orar sem fé? Como é que você vai atingir a dimensão espiritual se você está orando sem fé? Ele inicia dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Isso, o escritor aos Hebreus está tentando definir a fé, porque ninguém define a fé. Ele está tentando definir, ele dá uma explicação acerca da fé. Mas fé é crer que nós vamos receber sem mesmo ver. Aleluia. Nós não estamos vendo Deus, mas cremos que Ele está aqui no nosso meio essa tarde. É um ato de fé. Aleluia. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui. Cremos que Ele vai fazer milagre aqui essa tarde. Você crê? Eu creio que Deus vai fazer milagre aqui essa tarde. Ele está aqui essa tarde. Ele vai fazer milagre aqui essa tarde. Todos, quando buscam a Deus, precisa crer que Ele existe e que nos recompensará. Todos. Sabe por quê, irmão? Quem vem buscar a Deus vem sabendo, vem ciente que nós não somos merecedores de nada. Não somos, já sabemos, eu não tenho, mas eu venho oferecer alguma coisa para Deus. Oferecer o quê? Paulo disse em Romanos 12, versículo 1: rogo pela compaixão de Deus que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando eu venho entregar o meu corpo em sacrifício vivo, oferecer a Deus algo, eu não vou sair do mesmo jeito. Aí eu creio, como eu escrevi aqui, todos quanto que busca a Deus precisa crer que Ele existe e é quem nos recompensará. Aleluia. Então eu repeti, nós vemos sabendo que nós não somos merecedores de nada, mas temos a certeza de uma coisa, que a graça de Deus nos alcançou. E só estamos aqui porque foi quem nos concedeu estar. Que só estamos de pé porque Ele foi quem nos deixou de pé. Que só estamos respirando e estamos com saúde porque Ele nos deixou com saúde e de pé. Então nós vamos agradecer, buscar, então a recompensa vai do alto. Quem vem buscar Deus com fé nunca sai do mesmo jeito que entrou, sai diferente, sai de cabeça erguida, sai dizendo: eu senti a presença de Deus, eu ouvi a voz de Deus, eu já recebi a minha bênção, porque só eu senti a presença de Deus em minha vida, eu já estou alegre, eu já estou alegre. Eu estou alegre. Somente Ele tem a resposta das nossas orações. Somente Ele. Salmo 40, o versículo 1. O salmista disse assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Eu clamei. Ele disse assim: enquanto eu clamava ao Senhor, ele disse: esperei com paciência no Senhor. É isso? E Ele ouviu o meu clamor. Agora olha o que Deus fez. Isso é interessante. Ele disse assim, Ele não apenas ouviu, Ele inclinou para ouvir o meu clamor. Pastor, daí me permite, o Senhor está de joelho. Nossa, posição. Aí Deus disse assim: ouve. Pode falar que eu te digo. Glória a Deus. Entendeu? O salmista disse: eu esperei com paciência, busquei, clamei na minha angústia, mas Ele me inclinou. Irmãos, pare para entender. Deus inclinando para botar o ouvido perto de você. Ele está dizendo assim: eu estou aqui para te consolar. Aleluia. Eu estou aqui para dar ouvido à sua voz. O que é que você quer? Diga para mim. Glória a Qual é a sua Deus. necessidade? Qual é o teu problema? Eu estou te ouvindo. Só que eu vim ouvir de perto hoje. Hoje eu vim te ouvir de perto. Eu tenho meu ombro para você deitar. Eu disse: deita no meu ombro. Fale que você quer falar comigo, porque eu vou te responder. Eu queria pedir para o presbítero Gaspar ler Jonas, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Somente Ele tem a resposta
das nossas orações. Só Ele. Jonas 2, versículo 2 e versículo 3. Aleluia. Olha só. 2 e 3, né? Isso. Diz assim: porque tu me lanças no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Capítulo 2, 2 versículo 2 e 3. e 3. O senhor deu 3 e 4, foi o versículo 2. E disse na minha angústia, verso 2, Gritei. assim Em outras eu- palavras, exclamei. verso 2: e disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. E do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele disse, da minha angústia, isso é uma oração de alguém que está angustiado. Eu gritei, eu clamei. Alguém gritou em alta voz. E ele disse, ele ouviu o meu clamor. E ele disse que estava na onda do inferno. Não era que Jonas estava literalmente no inferno. Jonas disse que para ele já era o fim de tudo. Para ele já era. Para ele já tinha perdido tudo. Mas ele disse, mesmo assim eu gritei. E Deus me tirou da boca do inferno. E me trouxe de volta para a salvação. Agora deixa eu dizer aqui, para nós entender isso aqui. Às vezes nós se sentimos assim como Jonas. Tem dia e momentos da vida que parece que tudo acabou ali, que tudo se fitou ali. É o fim, acabou. Mas quando dobramos o joelho e gritamos e clamamos, esse é o final, rapaz. Aleluia, Jesus. É como se Deus nos tomasse pela mão e nos tirasse dentro da cova e nos levanta e nos põe de pé. O salmista disse no verso 2, ele disse, a meus pés estava em um charco de lona, esse grande atoleiro, para nós entender melhor. Ele disse, mas o Senhor me tirou de lá de dentro e me botou numa rocha e firmou os meus passos. Você sabe o que é isso? Quando Deus nos tira, aí você pisa firme no chão e anda de cabeça erguida. Você diz, por que ele está querendo ser melhor do que os outros? Você diz, não, é porque o Senhor foi quem me botou e eu tenho que pisar firme no chão. O Senhor foi quem me levantou e me colocou. Então eu tenho que pisar firme no chão como um soldado e um guerreiro valente para fazer e honrar aquele que me chamou e me botou. Então honra o teu Deus, que foi ele que te escolheu. Foi ele que te capacitou para esta obra grande. Não desista, porque não é tempo de parar e de desistir. Deus está no comando. Glória a Deus. Ele responde, Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel, ele entra em um propósito de oração. E ele ora por 21 dias. Não que Daniel fizesse um propósito de 21 dias de oração. Daniel estava orando por uma resposta. E essa resposta durou 21 dias de oração. Isso quer dizer que Daniel orou sem desistir incessantemente. Porque tem gente que diz, vou fazer 21 dias de oração. A campanha de Daniel não fez campanha. Daniel disse, eu vou orar e só levanto quando o Senhor me atender. Isso é oração, meu irmão, com propósito. Está lá no quinto item, no quinto tópico aqui. Então Daniel botou o joelho no chão e ele bateu o joelho e orou. Com 21 dias o mensageiro chegou e disse, Daniel, a tua oração foi ouvida no céu. A partir do primeiro dia que tu dobrou o joelho, ela foi ouvida lá em cima. E eu, Daniel, Gabriel, fui enviado para te trazer a resposta da tua oração. Porém, o príncipe da Pérsia com o seu exército me bloqueou e eu não pude passar. E fiquei, ele é muito específico, ele disse, eu fiquei 21 dias sem passar por causa do príncipe
precisa aparecer o seu exército. Linguagem humana, porque lá no céu não existe essa linguagem de dias, de contadias. Lá não existe dia nem noite. Deus não está limitado nem o tempo nem o espaço. Deus é eterno. Mas ele disse: eu fiquei 21 dias até que Miguel teve que vir. Oh, glória! Deixa eu dizer, o inferno se mobilizou para que a resposta do homem de Deus não viesse. Mas Deus se mobilizou no céu também. Disse: Gabriel tem pedido, Miguel desce lá, briga, porque o meu servo está de joelho e não desistiu, tem que descer. Aí Miguel disse: sai da frente, mas o anjo tem que passar e tem que levar a resposta de quem está de joelho preparado. Ei, quantos dias, só segura um pouquinho, quantos dias que você está em oração? Não responda não. Quantos dias que você está nesse propósito? E você já está querendo desistir. Deus disse que o anjo da bênção está vindo. Nem que ele tenha que enviar Miguel para aquele o que é anjo. Anjos são agentes de Deus a serviço dos santos na terra. É isso. Deus vai enviar o anjo dele para te trazer a resposta. Pastor, mas está demorando. Fica tranquilo. Isso para Deus é como um risco na água. É nada. Aleluia. Oh, glória. Eu vim aqui para te dizer essa tarde que ela está perto de chegar. Glória a Jesus. Mas ela veio. A gente tinha um dia de oração, mas ela veio. Aleluia. Para frente. Segundo toco aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Orar exige esforço. É o segundo ponto. Eu tenho até que hora, pastor? É 5, vai falta 15 para 5. Está seguindo para isso. Orar exige esforço. Irmão, orar exige de nós esforço. Se nós não esforçarmos, não tem como ir para a oração. Agora eu escrevi 3 coisas aqui enquanto eu orava a Deus. Porque tudo isso que eu escrevi aqui eu poderia não falar, mas eu vou falar que pode ser de exemplo para alguém. Tudo isso que eu escrevi aqui, eu escrevi de joelho, meu irmão. Porque eu estou falando sobre oração, eu preciso falar, né? Pastor, vejo o pastor falar, eu vou pegar o exemplo dele. Eu posso. Então, olha, tudo, sem fazer pesquisa, Deus foi me dando, eu estou botando aqui no papel. Olha, uns oram por obrigação. E quem é que ora por obrigação? É aqueles que, quando o pastor fala a campanha na igreja, ele vem por vir e dizer assim: não vou, porque senão se eu não for, os outros vão dizer que eu não fui. É os que oram por obrigação. E quando está de joelho, os outros estão de joelho, ele não dá conta, ele fica sentado no meio dos outros. Os outros levantam e falam: irmão, ó, se você vir orar e tiver um sentado no meio dos outros, está atrapalhando a oração. Atrapalha a comunicação. Então, a não ser que esteja doente, né? Aí tem esse porém aí. Se der doente, a gente respeita e considera. Porque tem gente que não dá conta de ajoelhar. Tem umas irmãs, né? Já calei, viu, irmão? Já não vou falar mais. Olha, ele falou com a autoridade. Então, já está dito. Então, o crente, se ele vem orar, né? Então é aquele crente que ora por obrigação. E nós não podemos orar por obrigação. Existe aquele outro que ora por necessidade. Quando é que oramos por necessidade? Só quando a coisa aperta. Quando a coisa aperta, nós se sentimos na necessidade de orar. A coisa aperta e nós se sentimos na necessidade de orar. Agora eu tenho que orar. Aí liga para o pastor: ora por mim que eu estou enfrentando uma prova. Né? Pastor, para Gaspar, liga para ele, fala: a irmã Deus aí, ela está todo dia mesmo com oração, fala com ela para orar por mim, orar por necessidade. Você é o irmão das 6, isso. Se eu falar do irmão das 6, vocês oram por mim. Né? O irmão das 6 não vai lá, ele só pede, vocês oram por mim lá. Então, ora por necessidade, só quando aparece. Mas existe aquele que gosta de orar, porque gosta de se comunicar e se relacionar. Ele não ora por obrigação, não ora por necessidade, ora porque gosta de se relacionar com Deus. Esse tipo de gente não tinha que não ora.
ele disse que sentia que o diabo recebeu ele naquele dia. Isso era pela manhã. No dia, Lutero escreveu. Diz assim, que no dia que ele não orava 2 horas pela manhã, disse, o diabo recebeu. Mesmo assim é quem ora, irmãos. No dia que ele não ora pelo menos 1 hora por dia, aquilo acaba com ele, ele sente um vazio. Crente que gosta de se relacionar com Jesus não tem hora para orar. Ele não tem hora marcada, ele ora de manhã, ele ora de tarde, ele ora de noite, ele ora de madrugada. Ele ora toda hora. Você vai falar com ele, ele está orando. Alguém liga para ele, às vezes ele está orando. Ora! Eu digo isso não por fantasia ou para querer iludir de você. Às vezes você pode ligar, eu não tenho hora. Eu vou dizer aqui uma verdade, porque com propriedade. Às vezes de tarde eu sinto vontade de orar. Eu vou orar, não estou fazendo nada, eu vou fazer o quê? Vou orar. Isso é um dever de todos nós. Nós precisamos de orar. Nós dependemos, porque a oração é o oxigênio que nos dá vida, que nos mantém de pé na presença de Deus. Deixa eu adiantar, porque senão orar não vai dar para nós terminar. Todos nós temos o dever de orar. Foi Jesus que disse, não foi eu não. Todos nós temos o dever de orar. Seja por necessidade, seja porque gosta de se relacionar com Deus, temos o dever de orar. Por obrigação, não. Ele faz a coisa por obrigação, é carne. E Deus não quer que ninguém faça nada obrigado para ele. Não. Agora, todos nós, 18 de Lucas, o que é que Jesus vai dizer? O primeiro versículo está escrito assim: o dever de orar e nunca esmorecer. Vai falar sobre o dever de orar e nunca esmorecer. A parábola é essa. Está escrito assim. Aí ele vai entrar numa história de uma mulher que era viúva. Essa viúva era pobre e que tinha um juiz naquela cidade que era um homem que tinha muito, como se diz, era um homem justo, não temia a Deus e que respeitava os homens. Mas todo dia essa mulher ia lá na porta do juiz: faz justiça sobre a minha causa. Agora essa mulher enfrentou 3 obstáculos. Essa mulher, para poder a causa dela ser julgada. Ela enfrentou 3 obstáculos que eu vou destacar aqui para os irmãos. 3 obstáculos essa mulher teve que enfrentar. Primeiro obstáculo, por ser mulher. O primeiro obstáculo que ela enfrentou era por ser mulher. Nos dias de Jesus, nenhuma mulher tinha direito de proteger sua causa diante do juiz. Era o primeiro, ela não tinha direito. Mas essa mulher quebrou o protocolo. Batia na porta: juiz, faz justiça sobre a minha causa. Segundo obstáculo, segundo obstáculo, ela não tinha marido para que representasse ela diante do juiz. E quem era que podia representar ela? O marido. Ela não tinha. Que podia representar ela diante do juiz. O terceiro obstáculo, ela era pobre, não poderia pagar a sua causa, não tinha dinheiro para pagar. Então ela tinha o quê? 3. Primeiro, mulher, não podia proteger a sua causa diante do juiz. Segundo, não tinha marido para lhe representar. E o terceiro, era pobre, não tinha como chegar lá. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher não deixou que nenhum desses 3 obstáculos lhe impedisse de ir até aquele juiz. Tem crente que toda vez que se trata de oração, ele começa a botar obstáculo. Aí começa obstáculo dali, obstáculo daqui. Não dá, porque aí começa o obstáculo. Essa mulher nos dá uma lição e diz: quer esse obstáculo que vai me impedir? Não vai, eu vou assim mesmo. Esse outro aqui? Não vai, eu vou bater na porta assim mesmo. Aleluia. Ei, mulher, homens de Deus, qual é o obstáculo que está te impedindo? É o desânimo? Aleluia. É o sono? É o celular? É o que está faltando? É a falta, é o desleixo mesmo? Porque tem uns que não vai parar com os desleixos, pastor. É verdade. Tem uns que ficam vendo política o tempo todo no celular e não vai. Procura sobre a política, que ele sabe de tudo. Agora vai procurar para ele celular pelo menos meia hora, você vai buscar. Eu vou falar. Oh, que arrumou, epa, deixa esse negócio de lado, vamos buscar a presença de Deus.
semana, esse dia na sede, eu estive lá, que de vez em quando eu vou na sede, não vou direto não, mas eu vou lá buscar o dinheiro. Eu vou dar conta dos caras. Né? Olha, a gente esquece de orar pelo nosso governante, tanto na esfera federal, como na estadual e municipal. Orar pelos três poderes. A Bíblia nos ensina nós a orar. Em vez de nós estar orando, aí nós estamos xingando. Eu vou falar aqui esses dias, quando alguém me procurou para pedir perdão, porque estava xingando os políticos. Eu falei, irmão, a Bíblia não ensina a xingar, não ensina a orar. Você sabe por quê? A consciência pesou. Se eu estiver orando e dizendo, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso cenário político, Senhor, muda a história, Senhor, eu estou de joelho, a coisa vai mudar, Jesus vai mudar o quadro da história. Sabe por quê? O nosso alvo é o céu. Tem gente que está vivendo aqui como fosse viver aqui para sempre. O nosso alvo é o céu. Eu vou dizer, um pastor não pode ser um pastor desinformado politicamente falando. Não, ele tem que ser um pastor informado. Mas tem um que está tão bem informado que esquece de orar. Tem que ser. O pastor é uma pessoa informada da área política, da área judicial, né? Na área da área de todas as áreas que você imaginar, ele tem que estar informado. Que ele precisa estar por dentro. Até porque ele precisa de orar pela causa. Eu estava olhando um homem, Claudenor de Andrade. Não está filmando não, né, irmão? Falou o nome das pessoas, tá? Então, mas eu vou falar bem dele. Ele disse assim, ó, que ele levanta pela manhã, ele falando sobre o devocional. Ele vê a respeito dos acontecimentos, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Depois ele dobra o joelho para poder entregar a causa. Ele disse que não ora apenas uma hora. Deixa eu ter um microfone. Diz que ora às vezes até 4. Apresentando somente a causa do país e da situação mundial. Eu fiquei observando aquilo que a gente precisa aprender essas coisas, se é coisa boa. É coisa que a gente precisa aprender, né? Mas a gente que aprende outras coisas, irmão. Glória a Jesus. Então, nós temos um dever, servo de Deus tem o dever de orar e nunca desfalecer. Os obstáculos estão aí. Mas não deixe os obstáculos deste mundo, desta vida, as coisinhas simples, muitas vezes nem impedir de orar. Eu sei que orar exige esforço, como eu falei aqui para os irmãos, de todos nós. Tem dia que nós estamos pela misericórdia de Deus. Tem dia que nós procuramos força para orar e não anja. Tem dia que se nós pudéssemos esconder para não pregar, nós não pregava não. Você acha que nós somos super-homens? Que todo dia nós estamos voando nas asas do querubim? Tem gente que pensa assim. Tem dia que nós não está essas coisas lá não. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. É quando nós diz que não pode, Deus diz eu posso por você. É quando nós diz eu não sou, Deus diz mas eu sou na tua vida. Aleluia. Aí Deus nos levanta, Deus diz se põe de pé, eu falarei contigo. Sabe por quê? Porque se nós se sentir toda vez bonzão, aí Deus diz eu vou ter que diminuir você para que eu cresça. Vamos mais para frente um pouquinho. O que Jesus está querendo nos ensinar é que sem oração o desânimo vem. O que Jesus está querendo nos ensinar por meio dessa parábola é que sem oração o desânimo bate. Bate, a frieza vem. Vem, irmãos. Sem oração vem. Quando esmorecemos na oração, perdemos os ânimos. Toda vez essa mulher diz: qual é o obstáculo? Eu vou bater, eu não vou perder os ânimos, não vou perder as esperanças. Juiz, mas justiça. E ele diz: portanto, essa mulher me importunar. Eu não tenho a Deus em respeito aos homens, mas portanto ela me importunar. Eu vou fazer justiça sobre a causa. Aí Deus diz assim: esse juiz não devia respeitar os homens. E essa mulher, portanto, busca. Ele fez justiça. Imagina que não fará Deus por aqueles que clamam de dia e de noite. Glória. Deixa eu dizer, quanto mais nós clamamos, quanto mais nós oramos, mais perto
Deus nós chega. Quanto mais nós oramos, mais relacionamento com Deus nós temos. Quanto mais nós buscamos, mais intimidade com Ele temos. Aí você fica, aí não esmorece, porque é o que eu falei aqui, quando deixamos de orar, perdemos força. Quando esmorecemos na oração, perdemos o desânimo, ficamos desanimados. Aí você vê que tem crente que é o tempo todo desanimado. É um crente cocado, né, Casal? Estou fraco. Esse dia o irmão ligou para mim e disse: pastor, ora por mim, pastor. Ora por mim que eu estou fraco. Eu disse para ele: tem uma luzinha no painel do teu carro aí? Ele disse: tem. Quando ela acende a reserva, que cor ela fica? Ele disse: amarela. Eu digo: a tua está do mesmo jeito. Ele disse: também o Senhor não deixa passar nada. Eu digo: vai para o posto de combustível enquanto é tempo, porque a tua luz já acendeu também. Ele disse: eu já entendi, pastor, eu preciso voltar para a igreja para encher meu tanque de novo. Aleluia! Vai encher o tanque na oração. A bateria vai carregando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Glória a Deus! Glória a Deus. Vamos correr para chegar lá. Em terceiro, o terceiro tópico aqui, eu vou ter o seguinte: Jesus nos ensina como devemos orar. Está no capítulo 6. Como é que Jesus nos ensina a orar? Capítulo 6, ele vai dizer assim: a forma que Jesus nos ensina a orar nos leva a termos um particular com Ele. Jesus disse assim: olha, quando orar, não faça como os hipócritas que ficam nas esquinas da rua, nas praças, orando para que todos vejam e seja visto pelos homens. Para que receberam, eu já digo para vocês que receberam o galardão dele. Mas quando quiseres orar, ou quando for orar, entra no quarto, fecha a porta e ora em segredo. O modelo de oração que Jesus nos ensinou foi isso. Jesus não estava dizendo que nós não deveríamos orar em público. Jesus não estava dizendo que nós não deveríamos fazer campanha de oração na igreja. Mas Jesus está nos chamando nesse sentido para um particular com Ele. Irmãos, se nós sairmos desse particular com Deus, nós perdemos a igreja. Nós perdemos a batalha. Tem dia, vou ser sincero, pastores, meus colegas, vai ter dias que nós temos que desligar o celular. Nós vamos ter que entrar para dentro do quarto, ou para a igreja, ou seja onde for, e dizer para nossas esposas: não deixe ninguém me incomodar. Faça isso. E tenha um particular com Deus. É para isso que Jesus, ontem, essa semana, enquanto eu orava, eu desliguei meu celular. E eu digo: eu não quero incômodo. Mas enquanto eu orava, as lágrimas desciam. Eu digo: eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me chamou para o particular. Eu digo: hoje eu estou no particular com o Senhor. Porque eu sentia Deus pertinho de mim. Eu devia particular com Deus. E vamos desliga esse troço chamado celular uma hora. Deixa ele de lado. Porque olha, é sério isso aqui. Às vezes nós estamos tão apegados a isso que nós não deixamos nem um minuto. Não é? E eu digo: hoje eu não quero saber. E botei para lá, bate o joelho, ora a Deus e começa a falar com Deus. Diz: não, hoje eu quero. Pastores, meus amigos, eu vou dizer isso aqui hoje com toda sinceridade. Deus cobra principalmente de nós. Deus está cobrando de nós, pastor Ailton, que nós desça mais, que nós vamos particular com Ele. A igreja precisa ver em nós alguma coisa. Tem pastor que não tem mais nada de Deus para passar para a igreja, porque não ora mais, não busca mais. Vamos descer na presença de Deus. Glória a Deus! Eu já falei, eu vou falar. Você sabe como é que surgiu a primeira lição da escola bíblica dominical? Por acaso, né? No nosso entender. Mas Deus já estava com tudo gravado. Nós não pegamos lição por um motivo justo. E eu disse: rapaz, nós vamos ficar 30 dias sem lição. Como é que eu vou fazer esse negócio? Vou falar aqui por experiência. E para nós aprender. Nós estamos em uma escola bíblica. E eu disse assim: cadê o Márcio Murilo? Está ali. Eu digo: não, vou fazer um negócio desse aqui para nós. Você sabe como é que eu fiz? Eu digo: Senhor, mas onde é que eu vou entrar? Por onde eu devo começar? Eu
levantei um dia, peguei o celular, desliguei ele, larguei lá no canto na sala e corri lá para dentro da igreja. E eu disse para Deus, irmão, Senhor, eu só levanto hoje quando o Senhor falar comigo. E dobrei o joelho em cima do púlpito, pastor Altair. Cedo. E bati. Eu digo, eu só levanto quando o Senhor falar. Eu só levanto quando o Senhor disser. 10 horas, você, 10 horas certinho, bradou no meu coração, uma voz bradou dentro da igreja e disse assim: evidência do arrebatamento! Eu digo, já sei, levantei, como saudade do mundo, e corri para dentro do quartinho, e comecei a botar no papel, o negócio deu certo. Glória a Deus! Eu aprendi que nos pés de Jesus, nós arrumamos uma coisa que não tem, eu disse, meu tesouro escondido, e eu trago para aqui para baixo e dou para vocês. A lição da grande tribulação. Fiz na tribulação, fiquei 2 dias, não saía nada. É 2 dias, lendo, estudando e não saía nada. Deu 4 horas da tarde, no terceiro dia, eu digo, não, esse negócio não está certo. Aí eu corri lá para dentro da igreja de luz. Eu digo, não, Senhor, não tem base. 2 dias que eu estou aqui orando, buscando e não sai nada. Aí eu corri lá dentro. Mais ou menos 1h20 de oração. O negócio desceu de lá para cá. E Deus disse, corre, volta, que eu vou te dar tudo. Depois entrou o dedo da papel de novo. É que a gente tem hora que fica teimando com Deus, irmão. A gente fica teimando com Deus, querendo empurrar, e fica querendo, Deus, eu quero você de joelho, papai. Quando você for com o joelho, eu te dou a mensagem. Irmão, ovelha não come palha seca. Está lá no Salmo 23, é pasto verde, né? E você sabe que quando o pastor leva a igreja para o pasto verde, o ovelha ela come continuamente. A ovelha não para de comer. Mas a ovelha estava tão tranquila com a presença do pastor, com o alimento que o pastor estava dando para ela, que ela disse assim: eu descansei em pastos verdejantes. Eu estou tão satisfeita com o alimento que eu descanso. Eu tenho comida aqui, ó. Não é pastor, você assim, faz-me descansar em pastos verdejantes. Eu estou tão tranquila que, ó, como é bom comer pasto verde. Você sabe por quê, irmãos? Hoje está fácil. Se você quiser comida requentada de micro-ondas, tem muita por aí. Tem. Hoje tem esboço preparado na internet de monte. Tem até aplicativo mandando você baixar no celular. Tem. Aplicativo com não sei quantos esboços. Para você querer pegar o micro-ondas e só passar para o povo. Mas o que é que Deus está exigindo de nós, meus pastores? Preço. Pague o preço. Faça esse teste. Chegue em casa, na sua cidade. Desliga o celular, bata o joelho no dia do culto de doutrina na sua igreja e bata o joelho no chão e diga aqui: hoje eu vou fazer meu esposo de joelho. Faça igual o nosso pastor presidente que faz os esposos de joelho. Você vê aqueles alimentos que a gente come lá nos dias de culto, nos dias de reunião de obreiro? É feito de madrugada. Eu vou dizer porque eu sei que ele faz. Não, mas a gente precisa falar essas coisas, pastor. Nós precisamos aprender. Não é? Senão nós ficamos o tempo todo dando ouvido a pregador de internet que não tem nada para passar para a gente. O senhor tem comida sadia para passar para a gente? Às vezes chega nas reuniões e vê o pastor com aquela graça de Deus que sempre tem nos ensinado, mas às vezes fica pensando: meu Deus, mas o nosso pastor é cheio da graça, né? Mas às vezes não sabe o preço que ele está pagando para ele poder dar esse capim verde que nós estamos alimentando, né? Glória a Jesus! Como é maravilhoso estar na presença de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Teve dias atrás o pastor falou algo comigo que eu não vou revelar. E ele entrou em contato comigo: Jean, vê se você consegue fazer isso aí para nós. Então eu comecei, não deu certo, né, pastor? Deixa ele ter um segredo. E eu disse: pastor, o que Deus está querendo de nós é que nós dedica mais. É que nós busca mais. Deus está querendo usar nós. Deus está querendo usar nós. E o pastor disse: agora que eu vou buscar, agora que eu vou vencer na presença de Deus. Eu digo: eu também. O senhor não vai falar que eu vou junto também. Porque Deus quer da gente. Começando por nós. Sério. Mas vamos adiantar aqui. Jesus gostava de orar em particular com o Pai. Marcos 1,35. Não vou ler não para ganhar
secreto. Jesus gostava de particular. Diz assim, Zaqueu disse que ele ia para o deserto para falar em particular com Deus. Nós precisamos, irmão, Deus, em particular com Deus, um segredo. Deus nos chama ao particular com Ele. Segredo. Tem coisas que você vai falar sozinho com Deus que ninguém vai saber. Você vai se expor. Tem coisas, irmão, tem dia que a gente vai orar só, que tem hora que a gente quer rasgar algo. Eu lembro que ontem eu estava orando na igreja pela manhã e me dava vontade de gritar. Eu estava só, mas parecia um doido. Sério, cara. Porque eu estava sentindo um negócio tão bom, irmão, de mim, que dava vontade de gritar. Eu disse, Senhor, está aqui! Aleluia! Oh, aleluia! Porque eu estava sentindo a presença dele. Glória! Oh, me achou, Glória a Deus! Quando Daniel soube do decreto do rei, entrou no quarto e foi orar. Daniel 6. Ele foi orar. E teve os curiosos que foi olhar para saber se ele estava orando mesmo. E descobriram que ele estava orando. Ele também me incomodou, não, se queria saber não. Isaac foi para o campo orar. Quando o mordomo do pai dele foi buscar uma noiva para ele. Olha a preocupação desse moço. Foi lá para o campo, pedir a Deus, orar a Deus. Não é? Para que Deus orientasse o moço dele. Tanto o moço dele foi bem orientado, bem intencionado, quanto ele também. Porque às vezes nós queremos alguma coisa, irmão Luciano, mas às vezes vamos pesquisar na internet, né? Não, hoje é assim, quer o quê? Pesquisa na internet que tem, o Google tem. Né? Não, irmãos, a Bíblia nos ensina a orar. Pesquisa nos pés de Jesus. Os tesouros escondidos do céu vai vir para você e vai dizer, olha aqui o que você precisa saber. Aqui não tem chave de internet não, aqui não tem nada, aqui tem pão vivo descendo do céu para nós e dizendo, receba, alimente, porque isso aqui dá saúde, dá sustância e vai nós andar até 40 dias, como você me mandou. Glória a Jesus. Quarto, orar reconhecendo quem somos. E quarto lugar, o quarto tom, orar reconhecendo quem somos. É necessário dobrar o joelho reconhecendo quem somos. Senão nós ora como o fariseu. E eu botei aqui 18 de Lucas, do 9 ao 14. Lembra dos dois homens que subiram ao templo a orar? O fariseu batia no peito e dizia, não sou como tais. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos ficar igual o fariseu. Nós vamos trabalhar focado na congregação dos outros. Eu vou trabalhar lá no Luiz do Lado, preocupado com a congregação do pastor Bahia. Sério, nós temos que tomar cuidado com isso. É verdade, fica igual o fariseu. Às vezes fica, se eu focar no que eu estou fazendo, mas o pastor aí tem que estar assim. Eu não estou aqui falando nada, é preciso, isso aqui nós precisamos aprender. Senão nós ficamos perdendo a batalha, pastor aí. Focado, às vezes eu estou trabalhando no Eduardo, preocupado com o que o pastor daí está fazendo na sede. Às vezes o pastor daí vai fazer o culto de lado, mas não sei o que o pastor daí está pensando para ir naquele culto de lado. É uma suposição, meu irmão. Eu estou usando aqui, não estou dizendo que ninguém falou, não. Mas às vezes eu estou focado do lado do pastor. Às vezes a gente escuta algumas coisinhas, não é desse caso que eu estou falando, mas eu digo, gente, esse tipo de gente que está preocupado com o que o pastor daí está fazendo, é porque eu estou aqui perto dele, precisa ficar pelo menos uma semana trabalhando, porque eu fico lá, pastor. Mas levantava cedo, né? Fiquei lá mais ou menos quase uma semana. Levantava cedo, eu digo que eu não vi o pastor daí preocupar com a congregação de ninguém. Olha, aquele é o pastor presidente, tem que dever de preocupar. O foco era lá. Preocupado, o congresso está vivo, nós precisamos terminar. Todo dia aparecia pedreiro, todo dia aparecia alguém para ajudar, todo dia. Não, gente, nós precisamos ajudar, tá? Não. Tem que ir da mão a outra. Precisa dar civilidade. Vamos para onde é que nós estamos indo? No céu.
para o mesmo lugar. Então nós temos que lutar para chegar lá junto, de mão dada. Lá tem 12 portas, cada porta tem um anjo, cada um com uma espada na mão. Nós não vamos entrar com a cara virada um para o outro, nós vamos entrar de mão dada, cantando o hino da vitória e dizendo: valeu a pena salvar a Deus. Glória a Deus. Valeu a pena. Mas não adiantava. Então, reconhecendo quem somos. E o publicano estava lá, né? Ele levantou. Primeiro, ele reconheceu que era pecador. Primeiro ponto, ele reconheceu, não vou citar aqui. Ele reconheceu que era pecador. Ele disse: Senhor, levantou o rosto ao céu, bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Ele reconheceu. Ele não olhou para ninguém. Ele disse assim: eu que sou um pecador. Segundo, reconhecendo nossas fraquezas. Segundo ponto, nós precisamos reconhecer que somos fracos, que sem Deus não somos nada. Terceiro, reconhecendo nossa pequenez. Somos pequenos, somos nada sem Ele. Aí ele orou, fez aquela oração sábia e disse: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não vou, sem o Senhor eu não sei, sem o Senhor eu não faço. Ele diz assim: eu queria ter sido justificado na presença de Deus. Irmão, quando nós esquecer o problema dos outros, as causas alheias, e focar na nossa, aí a coisa muda. É sério isso. Porque tem gente que ora como publicano. E eu vou deixar esse negócio desse fariseu para lá, porque senão vai entrar e surgir mais coisas aqui. E o tempo já não dá mais. Vamos para frente, eu vou um pouquinho para nós finalizar. Quinto, para nós finalizar, uma oração com propósito. E eu fecho o leque aqui. Nós precisamos orar com propósito. Toda oração precisa ter um propósito. Você não pode orar sem propósito, porque senão a sua oração fica repetitiva, né, cansativa e sem ter um porquê. Toda oração precisa ter um propósito. Por uma causa específica, Paulo diz que se põe de joelho. Está em Efésios 3, passou, diz: por essa causa eu me ponho de joelho. Paulo não estava orando por acaso, ele diz assim: eu me ponho de joelho por uma causa específica. Se tem alguém que tem causa para orar, é pastor, irmão. Hoje essa oração para nós, né? Não, se tem alguém que tem causa para orar, é pastor. Eu sempre digo para os irmãos assim, eu digo: quando eu troco o joelho, eu faço questão de passar na casa de vocês. Vocês acham que eu não visito vocês, mas eu visito. Eu visito na oração. Porque às vezes você não pode, mas o pastor, quando está de joelho, ele diz assim: Senhor, passa lá na casa do irmão fulano, vai lá na casa do presbital, vai lá na casa do evangelista, lá na casa do irmão. E quem ele vai lembrando, ele vai falando. Quem ele vai lembrando, ele vai falando. Eu oro assim, eu sempre digo: Senhor, manda mais crente dessa igreja aqui, eu falo. Sério? Eu digo: Senhor, manda mais crente, barrota essa igreja de crente para nós crescer ela. Falo. Eu digo: se tiver um crente nessa cidade que está com sede, com vontade de ouvir a palavra, manda ele para cá que tem palavra. Falo desse jeito. É oração com propósito. Glória a Deus. Eu digo: onde é que tem crente aí, Senhor? Está com sede. Crente vai mandar crente fiel, crente verdadeiro. Não manda esse crente manda fogo, não. É sério, eu falo para Deus desse jeito. Não manda crente para lá, mas crente com sede, com vontade de ouvir, que está aí sofrendo nessas igrejas aí. Eu falo. Eu digo: manda para cá, que nós estamos aqui para ensinar. Aleluia. Manda, Senhor. E na minha oração eu digo: salva, cura, liberta, batida com o Espírito Santo, Jesus. Vai batizando, manda crente. E eu vou pedindo para Jesus assim. É desse jeito que eu vou pedindo. Porque às vezes a gente fica dizendo que eu fui no lugar, e o pastor disse para mim assim: eu pedi para Jesus que não manda esses crentes para cá mais não. Diga: pois eu olho diferente, não manda. Ele está com sede, a gente tem água para dar para ele. Diga: a fonte aqui não sei coisa não, você ainda tem água. Ainda tem água na fonte. Eu digo: pode mandar. E pela misericórdia de Deus já vai para mais isso aí. Eu digo: eu quero 300, manda para lá. Eu digo: eu estou contando com os 300, né? Porque pelo menos 300 é a conta do Gideon, né? Eu digo: manda, Jesus. E eu estou contando. Ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos aumentar aquele negócio. A atualização já estamos terminando. Eu não sou muito de falar, mas já está tudo como os vidros, os pisos, está tudo lá já. Esse ano não, porque não dá tempo, está muito apertado, mas vamos inaugurar, vamos começar em nome de
Jesus. Domingo é assim, ó. Está apertadinho, vamos crescer aquele negócio. Eu digo, Jesus, pode mandar mais. Manda mais, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, propósito de oração. Ana orou com propósito por uma causa específica na sua vida. Ana todo dia era acostumado, era direto para a igreja de ano em ano. Só ia chorar, só ia se lamentar, só ia se maldizer. Era assim ou era? Mas um dia ela disse, hoje eu vou mudar o quadro dessa história. Hoje vai mudar tudo na minha vida. Ela quebrou o protocolo, entrou lá no lugar, quem sabe não era para as mulheres entrar. Entrou, bateu a cara no pó. Não tinha mais palavras porque já tinha acabado. E chorando, abriu o berreiro. Só lágrima. Ele já estava caindo da cadeira. Junto do pilar do tempo, com a cadeira para encostar, sangue caindo. Aí, o discernimento do Espírito já não tinha mais. Orou e disse, tu está bêbado, vai para casa. Que não é lugar de beber orar, não. Ela disse, Senhor, agora o que me chama a atenção é a humildade daquela mulher. Ela disse, Senhor, não me tenha por serva de Belial. Não me tenha por uma mulher rebelde, por alguém que está fazendo coisa que não deve. A tua o perfil é muito bem, pastor. Ela disse, eu venho aqui derramar o meu espírito amargurada de espírito. Aleluia, Jesus. E venho me derramar perante o Senhor. Irmão, ele se compadeceu tanto daquela mulher, a humildade dela. O pastor falou aqui o reconhecimento da pessoa que ora. E disse para ela, eu não sei o que é que você pediu, não está escrito, senão eu não estou aqui ilustrando. Eu não sei o que é que você pediu, porque ela não falou. Mas conforme a tua petição vai para casa e seja feita na tua vida. Fique de pé. Pastor, não termina. Eu quero pedir os pastores para vir aqui para nós orar. Pastores, vem aqui, nós vamos orar, eu quero orar por todos nós essa tarde. Por glória. Pode vir aqui à frente, os pastores. Aleluia. Eu senti de orar, vem, pastor Deus. Eu senti de orar especificamente pelos pastores essa tarde, porque quando eu estava orando ontem, eu senti de orar pelos pastores. Não que eu seja melhor do que vocês, ou qualquer um de nós aqui seja melhor do que vocês. Não era do senhor não, pastor. Se eu quero. Mas eu senti de orar por nós, por todos vocês. Você sabe por quê? Porque Deus vai quebrar um protocolo aqui essa tarde. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sinto a graça de Deus aqui, não só agora, mas eu venho sentindo até aqui. Oh, glória a Deus. Pastores, eu quero dizer algo para vocês aqui essa tarde. Vocês vão dar testemunho de algo lá na igreja de vocês, sabe? Por meio do que vai acontecer essa tarde aqui. Eu quero pedir para a igreja, o pastor abençoa vocês, mas vocês vão abençoar os pastores. Estenda a mão para cá agora. Faça assim. Glória a Deus. Eu sinto uma graça de Deus sendo derramada aqui agora, nesse momento.
Aruquia mandai o recita da não idarobaia cega Ressuria mangue ou rebaia nuia. E tem uma palavra que cada um pode cantar. Trabalha suria mangue cassia. Aleluia. Eu sou teu Deus. Conheço a tua aflição, a tua angústia e a tua preocupação. Mas digo para ti, quem te colocou naquele lugar está na minha direção. E eu velarei por aquele lugar. Se a ti servo, levai a sua amada. Tristeza sou menor entre todos. Mas digo para ti, eu sou Deus que faço as coisas pequenas crescer. Eu sou Deus das multiplicações. Descanse em mim. Levar a sua mão de canta, porque eu estou contigo. A ti digo também nessa tarde. Conheço o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos. Cargo vai a sua mão de canta. Digo para ti, quanto mais tu desceres na minha presença, é que eu abençoarei aquele lugar. E aqui te digo, servo, tenho visto a tua angústia, a escassez financeira daquele lugar para ti. Lá trovada a sua mão, pensamento tem surgido da tua mente. Eraio para a sua canto. Mas lembra das palavras daquele que descansa comigo, que disse para ti naquele lugar: replica elas e ergue a tua cabeça que eu serei contigo. Digo para ti, servo, eu sou teu Deus. E eis que a minha espada está levantada. É bacana a peleja é minha e não tua. Resume a bacandúria fácil. Digo para ti, servo, rebaia, surianda, lavada, eu sei os teus pensamentos, eu sei o seu propósito, e eu conheço muito bem aquela casa de oração, e eu conheço quem habita dentro dela, e digo para ti: tu terás uma surpresa. É rúbia, xanda na máscara, mas permanece de pé, porque eu estou contigo. É carne, bolha, cita na banda da suta. Certo? É baixo, que anda na base. Eu tenho visto as suas preocupações. Eu tenho visto as suas lágrimas e os seus clamores. É bolha, chúria, canta. Sede fiel no fogo. E eu te colocarei sobre o muito. É lava, súria, canta na boia. Tu estás em prova. É maia, canto na batalha. Mas eu tenho algo grande para ti. Eu digo para a igreja nesta tarde. É lava, súria, cantos.
Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Aleluia. Abacalabaxara, aleluia. Valeu a pena nós estar aqui, né? Eu pensei que se fosse para ir embora, já ia embora satisfeito. Porque Deus está na casa. Deus está na casa, meu meus amigos. Aleluia. Mas nós vamos finalizar esse culto, esse momento. Nós vamos jantar, a janta já está pronta, né? Nós vamos estar jantando. Irmãos, eu acho que não tem muitos irmãos que vai. Cadê o pastor Zé Raimundo? O senhor convidou algumas pessoas mais aí da cidade, mais para horário de culto. O senhor falou que ia começar às 7. Então nós vamos. Se não tiver, vai começar às 10. Mas ele não pode começar tão cedo, por causa que o pessoal senão chega muito tarde. Tá, meus irmãos? Mas a partir de 6h30, eu acho que quase ninguém aqui vai caçar tomar banho. Acho que todo mundo já está pronto para começar, né? A partir de 6h30 por aí nós já vamos começar, viu, pastor Zé? Aí nós vamos cantando aqui, até 7h o povo vai chegando, e no máximo 8 horas, né, já passando para a pregação, dá para finalizar aqui. Mas, né? Tá certo assim, irmãos? Nós começamos às 6h30, que é só nós vamos cantando, e vamos ouvir o irmão cantando. Aí você caça aquelezinho lá do fundo do baú, né, que vai mandar nós glorificar Jesus. Tá bom, Deus continue abençoando os irmãos. Quando o pastor Jean falou dos irmãos que têm dificuldade de vir para a igreja, eu falei para o pastor Jean que lá na sede, mas tem irmãos desse jeito, irmãos, eles não têm condições de joelhar. Tem vezes que eles ficam em pé, só que eles é diferente, eles não ficam olhando o que está se passando dentro da igreja. Aleluia. Eles sentam. Um dia, assim, eu não sei de oração, eu cheguei quando eu vi a irmã, ela debruçada, sentada no banco e debruçada, orando, falando com Deus. Porque ela está na casa de Deus. E às vezes outros não dá conta de ficar sentado muito tempo. Já vi irmãos que encosta com as mãos no banco que fechou e fica aí orando e falando com Deus. Aleluia. Não tem desculpa a falar com Deus. Não tem. Coloca sobre os pés, vamos terminar esse trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Depois vamos estar aí. Pastor Ailton vai estar dirigindo o trabalho, aí à noite, mas vai ter até mais tempo para dar mais oportunidade para os irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença no nosso meio. Senhor, nos pedindo agora desse trabalho, estamos caminhando para o jantar. Abençoa, meu Pai, a cada um de nós, Senhor da glória. Daqui a pouco estamos retornando novamente para mais um culto de louvor e pregação da tua palavra. Usa cada um de nós nesta tarde, nesta noite, no nome de Jesus. Que a graça vos
do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo é com todos para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe e está terminado este período em nome de Jesus. Amém.